Liga aí. Ligou? Mas é pra ligar onde? Na verdade, é claro. Ah, é? Tem que ser ligado na verdade. Ligado na verdade. Muito bom o nosso podcast Ligado na Verdade com você novamente. É uma alegria, um prazer ter você com a gente, você que está conosco pela internet, pela sintonia da Rádio Ceará, FM 102,7. Eu sou o João Lucas Barroso e que série maravilhosa, né, Inácio? Muito bom estar aqui mais uma vez para encerrar essa série, né, sobre os 5 solas. Aí tivemos aí esse tempo aí, nessa época que vai marcar aí os 507 anos da Reforma Protestante. E hoje vamos para o último, vamos tratar hoje sobre o Só lhe deu glória. Só lhe deu glória. E pela primeira vez, nosso amigo pastor Clesiano Melo, ele que é da Igreja Batista Gereissati 1, em Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza, está conosco e pra gente é uma honra, pastor, tê-lo aqui no nosso podcast. Tudo bem? Tudo bem, para mim também é uma honra, um grande privilégio estar podendo falar a respeito de um assunto tão caríssimo, né? Então, para mim é uma grande honra, né, tá podendo aí contribuir com o reino de alguma forma. Eu, como você já falou aí, pastor Clesiano, pastorei ali no Gereissati 1 há 14 anos, sou casado com Raquel há 18 anos, tenho uma filha Ruth, chamada Ruth, que tem 7 anos, e tenho um bebezinho de 4 meses chamado José. Tamo junto, no Ligado na Verdade. Então vamos lá, vamos entender aí, né, pra gente encerrar essa série, Só lhe deu glória, ou somente a Deus a glória. O que significa isso, pastor Clesiano? Como podemos aplicar isso em nossas vidas? Enfim, fica à vontade. Eu queria chamar um pouco da atenção logo para o sola. Então, esse somente, o que os reformadores estavam buscando com isso, o que eles estavam enfrentando. Então, era uma questão ali muito de autoridade com o romanismo, ou o papado ali, se é que a gente pode chamar assim. E esse sola é a ideia de somente isso. Então, a igreja estava cheia de sincretismo religioso, né? Estava cheio de coisas introduzidas no culto, talvez vindo ali desde Constantino. Então, essa ideia do somente era para combater exatamente isso. Então, somente a Deus a glória tem a ver aí com todos os 4 pontos, engloba todos eles. Eu gosto de dizer que o somente a Deus a glória, ele abarca todos os outros pontos, né? Que vocês já fizeram outros podcasts aí. Então, a ideia desse somente a Deus a glória é, se o povo, ele precisa do clero para ler a Bíblia, que era a grande questão lá do momento, né? Por isso só a Escritura. A autoridade estava nos concílios, no Papa, na igreja e não nas escrituras. Então, se o povo precisa do clero para ler a Bíblia, o povo não podia ler a Bíblia, né? O pré-reformador Wycliffe vai dizer que eles aprisionaram as escrituras, né? Ali pensando no latim. Então, por isso que os reformadores, eles vão traduzir para o povo ter acesso. Então, você começa ali no século XII, ali com Pedro Valdo, e eles vão ser pregadores, e é o meio que Deus vai usar para transformar o mundo da época, né? Então, eles não tinham contato com as escrituras. E aí, se o povo precisa do clero para ler a Bíblia, então Deus não vai receber a glória. Pensando aí no Solos Cristo, então, se Maria e os santos são venerados e o povo precisa deles para se chegar a Deus, então Cristo não é o único mediador, então não vai ser a glória somente a Deus. Se o povo cooperava com Deus para a salvação, por meio das indulgências, então a glória não seria dada somente a Deus por sua graça, aí você tem uma sola gratia, né? E se nossas obras, de alguma forma, cooperam para que pudéssemos ser declarados justos, então também Deus não receberia a glória por ser somente a fé. Então, todos os 4 solas aí eles vão estar ligados com o último sola, que a gente gosta de dizer que termina aí com a doxologia, né? Deus é glorificado. Então, cada um deles apontam para essa doxologia, para glória de Deus. E os reformadores, eles vão
vão ter isso muito forte neles. Lembrando que não foram os reformadores que criaram os solas, né? Talvez só citaram 2 ou 3 desses solos aqui por eles, depois é que vão organizar, mas quando você vai vendo os escritos deles, pelo que eles lutavam, pelo que eles estavam empenhados, você vai perceber nitidamente cada um desses solos que apontam somente a Deus a glória. E é interessante observar, né, que essa realidade, essa verdade de que somente a Deus pertence a glória, já está revelado nas Escrituras mesmo antes de todo aquele período ali do domínio da Igreja Católica. O que eles fizeram, né, eles resgataram essa verdade, né, que já estava nas Escrituras. E é uma verdade tão, digamos assim, né, tão atual, porque sempre o ser humano quer tirar a glória de Deus para si, para outra coisa. Então, desde que o pecado entrou no mundo, essa verdade de que somente a Deus pertence a glória tem que ser realmente lembrada, né, e praticada, é claro. A gente tem que tomar muito cuidado para não cometer aí uma idolatria com os reformadores, né? O que os reformadores combateram foi a autoridade da igreja, do Papa, enfim. E a gente não pode cometer esse mesmo erro, né? De achar que eles descobriram as escrituras. Não, elas já existiam. Quando o Wycliffe ele é condenado, um pré-reformador, junto com Hus, né? Então Hus ele vai ser queimado, Wycliffe é condenado e Hus era um seguidor de Wycliffe, digamos assim. E aí eles vão acusar então Hus de seguir Wycliffe. E ele diz o seguinte, ele diz, olha, eu creio nas escrituras. E o Wycliffe defendia isso. Então, não é que eu sou um Lollardo, né? Que eram os seguidores de Wycliffe. Então, isso já estava nas escrituras. Então, tudo que eles vão desenvolver, pensando aqui no nosso tema de hoje, você pegar lá em Deuteronômio capítulo 6, você vai ter o conhecido como Shema, né? Que é o ouve, que os judeus costumam recitar isso 2 vezes ao dia. O que seria esse Shema? Era uma declaração da crença em um Deus único e indizível. Então, todos os dias os judeus eles citam ali Deuteronômio 6, de 4 a 9. O verso 6 diz, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. E aí, se ele é o único Deus, somente ele deve receber a glória. Paulo vai repetir isso lá em 1 Coríntios 8, 6, quando ele diz, todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. Então, eles deixam claro que existe um único Deus. Então, Paulo diz no verso 5, né, do capítulo 8 ainda de 1 Coríntios, que as pessoas criam muitos deuses, mas para nós só existe um único Deus. Então a glória somente a ele. Por quê? Porque é justo e ele é único. E ele é o criador de todas as coisas. Por isso Paulo continua no seu argumento, que começa no capítulo 8, termina no capítulo 10, verso 1, dessa temática lá, que era assuntos adiáforos e tal, que a Bíblia nem incentiva, nem proíbe. E aí ele diz que ele suportava tudo por causa do evangelho. E no capítulo 9, verso 23, ele vai dizer que sofria, né, ou fazia tudo por causa do evangelho para se tornar cooperador com ele. E ele encerra essa sessão na sua parte final, no capítulo 10, verso 31, dizendo que quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E quando você pega o próprio Cristo ensinando sobre o Pai Nosso, ele diz, quando vocês forem orar, vocês vão orar assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, ele nos ensina a pedir a Deus que o nome dele seja santificado para nós. Então, a palavra santo quer dizer separado, certo? A palavra santo quer dizer separado, mas ela pode ser colocada como algo puro ou colocada como algo único, algo completamente outro, né? Então, Deus, ele não está na prateleira junto com outros deuses. Ele é único. Por isso, ele nos ensina a orar que ele seja santificado no nosso coração, que ele seja único. Por isso, somente a Deus a glória. Pastor, muitas vezes nós afirmamos isso, né, que Deus é único em nossas vidas, mas às vezes a gente acaba colocando outras coisas no lugar de Deus, né?
às vezes família, estudos, Dinheiro. ministérios. Como a gente pode evitar levantar ídolos em nossos corações? Como podemos evitar a idolatria no coração? Pensando aí nos reformadores, Calvino chegou a dizer que o nosso coração era uma fábrica de ídolos. Eu aconselharia ter uma vida devocional diária. Para mim, o termômetro é como eu trato as escrituras. É como que ela é autoridade para mim, né? O salmista vai dizer que ama a palavra de Deus e a essa palavra ele terá respeito. Como você trata essa palavra, porque é o próprio Deus falando, toda a autoridade, o único Deus que merece a glória. Então, como que você trata com isso? A outra coisa também que os pré-reformadores defenderam muito é não fazer uma dicotomia do que é sagrado e do que é secular. Então, para Lutero, você é vocacionado ao ministério pastoral, você vai glorificar a Deus. Se você é um vocacionado a ser um pedreiro e engenheiro, você vai glorificar a Deus tanto quanto o outro. Então, você vai viver o seu dia a dia, Zwinglio também defende muito essa ideia, o seu dia a dia para a glória de Deus. Então, tinha essa dicotomia, né? O pessoal que serve lá no templo é quem está servindo a Deus. No dia a dia, ninguém serve a Deus. E também você vai pensar aí pensando agora talvez mais nos calvinistas, né? Os seguidores de Calvino, que lá na Confissão de Fé de Westminster tem aquela perguntinha lá, né? Qual o fim, qual o propósito final do homem? E aí a resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então essas coisas vão nos ajudar a saber se há ídolos ou não. Meu prazer está em Deus, está na lei de Deus, e você está sempre observando isso. Eu chamo isso de pastorear o próprio coração. É interessante observar, pastor Clesiano e Inácio, que apesar do ser humano, do diabo, né, ofender a Deus ao longo da história, no final Deus receberá a glória, né? Haverá um momento em que Cristo será glorificado, os inimigos estarão rendidos diante de Deus, do Deus encarnado, vivo, ressurreto, e os salvos irão glorificar ao Senhor com seus corpos transformados, e no final o pecado será vencido e Jesus, nosso Deus, receberá toda honra e toda glória. Verdade. O John Piper, né, um teólogo conhecido, ele olha para essa confissão de fé de Westminster e é legal que ele diz que não só o fim do homem é esse, mas Deus está comprometido com esse fim, com a própria glória do nome dele. E se você olhar para a missão de Deus em missão, que vai de Gênesis a Apocalipse, você vai perceber, que a gente chama isso de Missio Dei, né? Você vai perceber que Deus ele está comprometido em tornar seu nome conhecido. Então ele prepara espetáculos para tornar seu nome conhecido. O tempo não nos permite, mas se você olhar a história de Daniel, como os decretos de Nabucodonosor espalhados por toda a terra, foi um dos momentos em que Deus se tornou mais conhecido. O próprio evento lá de Moisés, abrindo o Mar Vermelho, todos eram momentos que Deus preparava para ter esses grandes espetáculos, que é o que a gente chama de doxologia. Deus tornando o seu nome conhecido. E aí eu penso que, talvez agora pensando na teologia aqui, bíblica, eu penso que a história central das Escrituras é o conhecimento do grande rei. Então você vai ver de Gênesis a Apocalipse, e isso transpassa a dispensação, digamos assim, da graça, isso vai até a eternidade. Por isso que Jesus vai dizer que a vida eterna é essa, que te conheçam a ti só como um único Deus, a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, antes do pecado, Deus diz: vão, encham a terra da minha imagem, né, e da minha semelhança, tornem o meu nome conhecido. No final, no período milenar ali, ele vai encher a terra do seu conhecimento. E na eternidade, nós continuaremos conhecendo ao Senhor. E aí isso é doxológico. A gente conhece o Senhor, ele se revela, tudo aponta para isso, e assim nós somos grandemente abençoados e sentimos mais prazer nele ao glorificá-lo. Com certeza. E nós fomos abençoados ao ouvir aí essa explicação maravilhosa. Pastor, muitíssimo obrigado. Que Deus possa lhe abençoar grandemente. E até uma próxima oportunidade, se Deus assim quiser. Valeu, eu agradeço muito. Espero estar contribuindo com o reino aí de alguma forma. Você que esteve conosco, compartilhe este podcast com quem você quiser e até a próxima vez. Valeu, Inácio. É isso aí, valeu. E aí, curtiu?
podcast Ligado na Verdade é uma produção da Rádio Ceará FM 102,7.